Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas. Mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe. As diretrizes são as ações que serão realizadas pela Prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela Prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente,
a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias. E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto. Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E é claro, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que aconteceu na Câmara Municipal durante essa semana, entraremos agora com as informações que foram destaque e pauta na última sessão da terça-feira. Quem esteve por lá e conferiu tudo isso por perto foi a nossa repórter especial, Clarissa Bento. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje terça-feira, dia 3 de junho, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início à 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar a fala que será franqueada aos vereadores. Bom, antes de passarmos, a palavra para os nossos vereadores, eu gostaria de franquear a palavra ao deputado Áureo Ribeiro, e já reconhecendo publicamente aqui, deputado, seu trabalho, sempre nos ajudando aqui na nossa cidade, então a gente faz esse agradecimento público, não é de agora, já conheço Vossa Excelência já há algum tempo, sempre envolvido aí nas causas sociais e nos ajudando. Então, Vossa Excelência pode fazer uso da tribuna para dar uma saudação. Boa noite a todos. Primeiro, expressar a gratidão a Deus, a alegria de estar nessa cidade tão importante e com um clima tão agradável do estado do Rio de Janeiro. Saudar aqui o presidente da Câmara, saudando aqui o Poder Legislativo da cidade, saudar aqui meu amigo, parceiro de todas as horas, vereador Gabriel do Zezinho. Saudar aqui a vereadora Carla, saudando aqui as mulheres presentes na sessão. Para mim é uma alegria muito grande poder visitar essa cidade, visitar instituições importantes. Hoje eu tive a felicidade de estar na FAP, que desenvolve um trabalho com pessoas com deficiência. E ali tive a oportunidade de destinar da minha emenda parlamentar R$400 mil para que a instituição possa fazer o custeio na área da assistência. Mais do que isso, também estou visitando outros institutos e outras ações que vamos desenvolver aqui com o nosso vereador Gabriel, e quero colocar o meu mandato à disposição na Câmara dos Deputados para que a gente possa estar atendendo o anseio da população de Nova Friburgo. Nós temos um desafio muito grande, que é trazer desenvolvimento para o interior do estado do Rio de Janeiro. Já estive hoje na cidade de Duas Barras com o prefeito Bebeto, onde estamos ali trabalhando para a construção do hospital de Duas Barras, a reforma e a ampliação. Isso desafoga também a rede pública de saúde da cidade de Friburgo, porque acaba ela suportando toda essa região, atendendo a demanda da saúde pública. Então a gente entende que quando a gente faz um trabalho regional, a gente melhora a vida das pessoas e o investimento em saúde é fundamental. E o primeiro vereador a falar na tribuna foi o vereador Gabriel do Zezinho. Vou convidar nosso deputado federal Áureo para retornar aqui a essa tribuna. Essa fala aqui, nós temos uma entrega para fazer para o senhor. Deputado federal Áureo Ribeiro, que é o presidente estadual do Solidariedade, desde 2022 que a gente tem essa parceria, concedeu o Partido Solidariedade aqui na presidência municipal a minha pessoa. Então aqui mais uma vez, esse agradecimento público ao senhor por ter confiado em mim. Eu ainda nem era vereador, ainda estava nessa caminhada e
desde sempre, né? O senhor apostou em mim, né, e disse que a gente chegaria lá, e hoje a gente tem aqui a honra, o deputado, ser o primeiro vereador eleito pelo Solidariedade, né, aqui na nossa cidade de Nova Friburgo, né, e essa parceria com o senhor tem sido aí muito produtiva, não só para mim, mas principalmente para a cidade. Né, o deputado que já esteve aqui em Nova Friburgo algumas vezes visitando, conhecendo as estruturas, hoje mais uma vez está aqui frequentando a Câmara Municipal de Nova Friburgo, e todas as oportunidades que a gente tem, ele nos atende, nos ouve, escuta as demandas da nossa cidade, então isso é muito importante. O deputado está sempre ouvindo nossos pedidos, né, usa o seu conhecimento, né, o seu poder de interlocução para nos apresentar, né, para outras secretarias, secretários estaduais, outros órgãos, como por exemplo, foi muito produtivo você ter nos apresentado até o DR, né, através do presidente Pedro Ramos, já conseguimos algumas conquistas para a nossa cidade, também nos apresentou até a secretária Daniele Barros, secretária de Cultura do Estado, né, e a partir então, né, tem vários projetos aqui na nossa cidade, né, como o projeto Passaporte Cultural, entre outros, na FUNARD também, essa fundação que tem conseguido trazer parcerias aqui para Nova Friburgo através do projeto Cinetela, também ajudou aí na interlocução para a liberação de um material de fresa asfáltica para a nossa cidade, que vai estar ajudando muito nossos produtores rurais. Então, para resumir, porque o tempo é curto, né, eu quero aproveitar o momento, nós, né, escolhemos a sua pessoa para receber o título de cidadania friburguense, que foi no mês de maio, devido às agendas muito corridas, visto que você é um deputado muito atuante, você não pôde vir, mandou até uma representante, a Simone, que está ali, mas hoje eu quero aproveitar esse momento aqui nessa casa para entregar em suas mãos, né, a placa de título de cidadão friburguense, deputado que tem o título de vários municípios do nosso estado, mas agora vai estar recebendo aqui, né, o título de cidadania friburguense. Obrigado, deputado. Logo após, foi a vez do vereador Maicon Gonçalves, do Mobiliza. Acabo de saber que o projeto do Executivo foi retirado de pauta, vai ser votado no segundo momento. Mas não vou... Para quem está em casa nos assistindo, a gente tem alguns momentos de fala. Então, quando eu assino a fala hoje, semana que vem eu já não posso falar, então eu tenho que aproveitar esse momento de fala aqui para esclarecer alguns pontos. Não, o líder acabou de sinalizar aqui. Isaac, foi retirado, Isaac? Perfeito, foi retirado. Nosso código de postura, nosso código de obras, perdão, ainda é de 1943. A nossa lei de uso de solo, de 1978. Nosso plano diretor, de 2006. E aí, manda-se para essa casa um projeto de lei complementar, que é um remendo ao plano diretor e que é uma grande cortina de fumaça para retirar da Câmara a autonomia de gerenciar recursos, do Conselho. Antes de mais nada, eu quero falar da Condute, que é um conselho que está sendo reestruturado e muito bem ainda em tempo, porque auxilia muito, é a sociedade civil participando dos debates de edificação no município, a verticalização, agora a estrutura de construção do município vai ganhar um investimento, porque você começa a desonerar o construtor. Ficaria muito caro, toda hora que você fala de outorga, fica muito caro, aumenta muito o valor da obra. Mas só que o projeto não é esse. E aí eu quero deixar isso para quem está em casa, para o Conselho. O projeto estabelece que o prefeito terá poder de controlar sozinho o fundo da outorga. Está no artigo 14. Então ele não precisaria mais da Câmara e nem do Conselho. O Conselho seria consultivo. Quanto que tem nesse fundo? Quanto que vai para lá? A gente vai fomentar a construção, diminuindo a carga de imposto da outorga, mas esse recurso vai para a mão do prefeito como um cheque, em branco. Então isso é um prejuízo para a gente. Eu acho que eu tenho aqui o parecer da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho o parecer da CCJ, que não se atentou a esse detalhe. Então eu quero aqui falar com os nobres parlamentares, ainda bem que foi retirado de pauta, para que a gente possa reavaliar, porque é uma cortina de fumaça. Quando diz aqui, dispõe sobre a composição do Conselho, não tem nada disso. Tem um dispositivo claro dentro que vai retirar recursos
e destinar para o prefeito usar da maneira que ele quiser. Olha só, o prefeito não tem dinheiro, isso é fato. Ele está arrumando meios para conseguir custear eventos na cidade. É bom que a gente aprenda isso, porque assim, o conselho está achando que está sendo beneficiado. Olha, vocês vão virar consultivo. Quando precisar, chama vocês. Então temos que ler essa lei e entendê-la. Ontem eu fui dormir 1h da manhã, falei, eu preciso votar isso aqui e tenho que saber o que eu vou votar. Então, por isso, ô presidente, fiz as minhas emendas, voto mediante a modificação do projeto. Então, estão todas aqui as minhas emendas, tirando toda esse poder de caneta do prefeito e dando a quem de fato merece, que é a Câmara Municipal e o Conselho. E quem fala na tribuna neste momento é o vereador Ângelo Gaguinho. Hoje foi inaugurado um projeto em Grandina Resiliente, um projeto aí de desenvolvimento urbano e desastres naturais. Então é uma parceria com o governo alemão junto com o governo aqui da nossa cidade, que foi contemplado, e vai ter vários investimentos pesados na nossa área. Então estou muito feliz isso ter acontecido, inclusive até o nobre vereador, o Cláudio Damião, estava lá hoje, presente. Então, assim, aonde a nossa área foi muito castigada em 2011, muito acidente houve naquela região. E hoje, senhor presidente, nós recebemos lá a comitiva, lá o pessoal, assinamos o convênio e o nosso distrito vai receber muitos investimentos dentro dessa área. Então eu quero agradecer a todos que participaram, que se uniram e tiveram essa bom senso de contemplar o nosso distrito. Então foi uma inauguração de várias situações, estou muito feliz. E a população, senhor presidente, local também está muito feliz. Hoje começou, era 9h30 da manhã e acabamos quase 2h da tarde. Então, o Rio Grandina merece, porque eu fui muito castigado em 2011. Então, isso eu quero deixar o meu apoio aqui, agradecer muito as pessoas que lá estavam na hora colaborando. Em seguida, foi a vez do vereador Cristiano Guenin. E ao longo da semana que passou, nós tivemos uma série de solicitações feitas ao poder público. Dentre elas, eu posso aqui reportar uma de extrema importância, que é um trabalho da Energisa, um trabalho na rodovia RJ-142, trabalho que precisa constantemente ser feito com relação à iluminação pública, também com relação à poda da vegetação daquela área. Quem trafega pela região pode perceber que está tendo diversos parecidos durante o dia e eles estão fazendo um serviço de excelência, um serviço de limpeza, de troca de lâmpadas, e é isso que a gente precisa. Cobrar também as concessionárias que prestam serviço público na nossa cidade. Ali a gente sabe que é um trecho de concessão e eles têm atendido, né? E também eu disse aqui RJ-142, na verdade é RJ-116, né? Que é aqui para cima ali do Hotel Bus, que começou na Ponte da Saudade aqui embaixo e já está chegando lá, já até passou de Murim em alguns pontos. E na 142 também, a Friburgo Lumiar. É uma estrada também que tem uma vegetação muito intensa. Volta e meia a gente sofre com queda de galhos, de árvores ao longo da rodovia. E infelizmente ali tem uma dificuldade maior desses serviços acontecerem. Mas a gente tem ficado sempre pedindo, sempre solicitando, também com relação ao asfaltamento daquela área. Aquela região, confesso a vocês, que tem pontos ali do asfalto que já há muitos anos que não vem uma melhoria. E a gente insiste, outros colegas parlamentares também já solicitaram,
mas a gente ainda não está vendo acontecer na mesma velocidade da Rota 116 com a rodovia RJ 116. Então vamos reforçar aqui a solicitação para o DER para que possa fazer uma intervenção, porque quando você tem uma estrada bem cuidada, obviamente que você não vai colocar a pessoa que precisa se utilizar daquela via, principalmente os moradores do 5º, do 7º distrito, o pessoal ali de Vargem Alto, Estuqui, Macaé de Cima, de toda a região, de ter que passar com seus carros em cima daquele asfalto que tem um verdadeiro queijo suíço em alguns pontos. Tem crateras absurdas que já causaram até acidentes graves naquela região. E nós temos feito constantemente as cobranças para que isso chegue. E eu tenho muita tranquilidade e paciência que o poder público, ao longo desses anos, me ensinou. Ter paciência de ver algumas demandas sendo concluídas. E essa, na RJ 142, é mais um exercício de paciência, mas, sobretudo, um exercício de uma constante cobrança, vereador Cláudio, vereador Schwab, porque eu tenho certeza que a gente vai ainda ter uma felicidade de ver essas intervenções sendo feitas naquela região, para que a população que utiliza da via possa ter mais segurança naquela área. E falando pela liderança do PP, o vereador Cristiano Guenin retornou à tribuna. Eu trago aqui com muita felicidade uma notícia de que o deputado Júlio Lopes está destinando R$1 milhão de recursos através de emendas ao orçamento para a nossa área de saúde aqui na cidade. Emenda emenda de custeio, emenda que permite ao Executivo a honrar compromissos, a pagar contas. Não é aquela emenda que vem destinada para comprar determinado equipamento, para fazer alguma ação já pré-estabelecida. Ela vem com esse escopo de flexibilidade para que também, se quiser efetuar alguma aquisição, o secretário pode fazer, mas também poder quitar os seus compromissos, as suas despesas. É um tipo de emenda que geralmente o deputado ele não gosta de destinar aos municípios porque não fica marcado o trabalho do deputado, mas é uma emenda de suma importância que os executivos necessitam para poder, muitas vezes, honrar os seus compromissos. Então, mais uma vez, o deputado Júlio Lopes marca presença, envia recursos para a cidade, haja vista que já faz isso há muitos anos, somente comigo, que eu já acompanho o deputado desde 2018, já se vão 7 anos, foram os 10 milhões para aquisição de equipamentos para a rede hospitalar da cidade. Posteriormente enviou mais recursos de 1 milhão para a compra de equipamentos e agora mais esse 1 milhão para poder o município honrar seus compromissos. Em seguida, o vereador José Carlos Schwab falou pelo União Brasil. Antes, quero agradecer aí o líder do Partido União Brasil por ter liberado esse tempo, vereador Jânio, muito obrigado. Eu não vou nem usar os 3 minutos, presidente, é porque sempre o pessoal ligado à economia, eles tentam, anos a anos, criar um problema ali na região do 5º e 7º distrito, ligando até Macaé, com implementar a hidrelétrica no Rio Macaé. E essa semana teve uma votação na Comissão Estadual de Controle Ambiental, a SECA, que foi por 13 votos a 1, mais uma vez negado. E a população já fez várias reuniões lá em Lumiar, nas associações de moradores, de São Pedro da Serra, porque a gente sabe o patrimônio que nós temos lá, aquela riqueza que nós temos lá, que recebe diariamente visitas aí, não só do pessoal aí da região, mas de todo mundo que passa pela região do 5º e 7º distrito, apreciando aquela beleza que nós temos por lá. E a gente sabe que isso aí seria um dano aí irreparável e cada vez ia afastar mais os turistas de nossa região. 5º e 7º distrito hoje, que é a principal fonte de turismo, mais quase do 5º e 7º de Nova Friburgo, muitas pessoas nem conhecem o centro de Nova Friburgo, mas conhecem lá o 5º e 7º distrito, né, pelos rios, cachoeiras e as paisagens da nossa região. Por isso é mais uma vitória aqui e pode ter certeza que a população está sempre ligada e vai estar sempre lutando para
e da certeza que aquela região lá jamais pode ser afetada, até porque hoje o 5º e 7º distrito não depende só da agricultura, como vivia até os anos 80 e 90. A gente sabe que o turismo impacta e muito as famílias lá, é o que gera muitas rendas lá para o 5º e 7º distrito. E agora vamos acompanhar na tribuna o líder de governo, o vereador Isaac Demani. Então, presidente, hoje nós nos deparamos com uma filmagem que trouxe perplexidade, nos causou espanto. E aí se exploram da maneira que querem, sem se aprofundar de fato o que aconteceu. Uma ambulância transportando mamães com suas crianças do Hospital Municipal Raul Sertã para a UPA. É o que nós esperamos no tratamento de saúde no nosso município? Claro que não. Ninguém espera que as pessoas que vão ao Hospital Municipal Raul Sertã buscar o atendimento, sejam transportados do Hospital Municipal Raul Sertã para receber o atendimento de pediatria na UPA. Não é isso que nós esperamos. Mas foi o que aconteceu. E sabem por que aconteceu? Aí eu quero trazer para a nossa população para eles poderem entender. Eu vou ler uma nota de esclarecimento aqui, depois de alguns documentos que eu recebi. Deixa eu colocar o óculos, senão não vejo mais nada. Esclarecimento. A Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta terça-feira 3, circulou nas redes sociais um vídeo mostrando uma ambulância do município transportando crianças e seus responsáveis do Hospital Municipal Raul Sertã para a UPA Conselheiro. O transporte precisou ser realizado devido ao abandono do plantão por 2 médicos pediatras contratados para atuar no hospital, o que comprometeu temporariamente a equipe de atendimento pediátrico, restringindo o atendimento apenas a casos de urgências e emergências. Diante da gravidade da situação, a Secretaria notificou extrajudicialmente a empresa JMF Soluções em Saúde Limitada, responsável pela contratação dos profissionais, e comunicou o fato ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Promotoria de Justiça de Infância e Juventude de Nova Friburgo, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. A partir das 19 horas, o atendimento contará com a presença de um pediatra plantonista substituto e o transporte será realizado por uma van. Infelizmente, no meio do caos, pelo abandono desses 2 profissionais médicos, foi a medida encontrada para sanar a questão e dar o atendimento àquelas mães. Se elas não fossem atendidas, a chuva de pedra estava comendo solto em cima, dizendo: deixaram de atender as crianças no Hospital Municipal Raul Sertã. Aí foram transportadas para a UPA. A chuva de pedra está comendo em cima porque não podia ter transportado as mães e as crianças para a UPA. É uma situação difícil, porque só quem está lá na gestão e quem está à frente lá sabe das dificuldades que tem para poder fazer a coisa acontecer. E o secretário de Saúde fez muito bem, está aqui documentado. Se os senhores depois quiserem, eu posso passar a cópia do documento. A notificação que ele fez ao Ministério Público do Estado, tanto a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva quanto a de Justiça de Infância e Juventude de Nova Friburgo, denunciando o caso. Está aqui as conversas de WhatsApp que foram ali estabelecidas com os médicos que acabaram abandonando o plantão. Está a notificação, deixa eu passar aqui que é muito documento. Notificação extrajudicial de prestação de mão de obras de serviços médicos, a JMF Soluções. Foram notificados aqui também. Aqui a comprovação do envio do e-mail. A Secretaria de Saúde tomou as medidas necessárias. Queremos que os médicos deixem de atender o Hospital Municipal Raul Sertã? Claro que não. Só que essas coisas acontecem. E aí? E agora, dado início à grande ordem do dia com a deliberação das matérias. Quero iniciar dizendo que não vai aqui um pré-julgamento do que aconteceu. Nós não podemos fazer uma condenação prévia de ninguém, mas também não podemos deixar que Ingrid seja uma estatística e que tudo passe, as notícias fiquem envelhecidas, não haja uma resposta, não haja uma solução, não haja a indagação necessária para compreender o que aconteceu com ela ou o que pode acontecer com qualquer outra mulher que adentre a maternidade ou que, necessitando do atendimento à maternidade, possa não ter o acolhimento no tempo certo, ou buscando a maternidade, aconteça o mesmo com ela, dizendo que
pode voltar para casa, que está tudo bem, e não estava tudo bem, e a Ingrid perdeu a vida e 2 bebezinhos, 2 menininhas perderam a vida. A nossa responsabilidade aqui é muito grande, porque nós não podemos sair acusando ninguém, nem essa intenção. Mas até por termos responsabilidade, nós temos que perguntar o que aconteceu e perceber que se tem uma falha, essa falha tem que ser corrigida. Porque nós temos muitos problemas. Mas isso nós já sabemos, então tem que encontrar caminhos para soluções dos problemas que são múltiplos. Agora, a vida humana não pode ser banalizada. Imagina o sofrimento dessa família, das pessoas próximas, com relação à perda de uma gestante com gêmeas, que perdeu a vida e que o pai não tem mais a esposa e nem as crianças, e que essa família fica dilacerada e a gente não dá uma resposta para ela. Vamos nos colocar no lugar dessa família. Imagine se fosse com algum de nós. Nós estaríamos silenciados, aceitando passivamente qualquer resposta? Ou o silêncio como resposta? Acho que não. Então me cabe, como vereador, e eu tenho o maior respeito por todos os vereadores, independente da posição que cada um tenha, a gente vai para o debate político, nós não podemos aceitar isso com naturalidade, seja situação ou oposição. Nós tivemos a oportunidade aqui na semana passada de ter uma prestação de contas da equipe da maternidade, onde nós também abordamos esse assunto, mas o requerimento tem um caráter oficial. Ele foi lido aqui nesse plenário, ele vai ser votado e apreciado pelos vereadores, encaminhado ao Executivo, e a resposta precisa vir a contento. E aonde tiver a falha, é preciso que tenha um olhar crítico, cuidadoso, responsável, profissional, para corrigir. Não podemos aceitar, volto a dizer, e naturalizar a morte. A pedido do vereador Isaac Demani, voto nominal. Iniciando pelo vereador Maicon Gonçalves. Eu vou pedir aos vereadores que se atenham ao tempo regimental de 1 minuto na sua justificativa de voto. Senhor presidente, só justificar o voto, o tema mais que sensível, né? Nós fomos bombardeados pelas redes sociais, fomos marcados em vários, estivemos aqui presentes na prestação de contas da saúde. O vereador Cláudio foi muito feliz quando colocou esse caso, que não pode servir de estatística de modo algum. A gente está falando de vidas, né? E aí a gente vê um momento sensível na saúde, uma prestação de contas que só mostra declínio. Quem esteve presente e tomou ciência de todos os números pode falar. Quem não esteve, por seus compromissos, que depois tome ciência de relatórios que vamos fazer. Mas a gente precisa ter sensibilidade de aprovar sim, vereador. E pode contar com o nosso gabinete para que possa estar lhe ajudando. Voto favorável. Vereador Jânio de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Favorável. Vereador líder de governo Isaac Demani. Senhor presidente, eu voto favorável, senhor presidente. Peço trazer alguns esclarecimentos aqui, que eu julgo importantes. No dia 19 de maio, senhor presidente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Direitos Humanos, presidida pela vereadora Tia Carla, encaminhou um ofício à Secretaria de Saúde fazendo questionamentos. Nós recebemos respostas aqui, documento que eu não divulguei porque tem muitas questões de dados pessoais aqui, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acabei não dando, minha intenção era dar ciência aos outros vereadores com relação a isso aqui. Eu tenho que ver de que forma eu posso fazer isso, resguardando isso para não ter sido eu propagado esses dados pessoais. Mas assim, há que de fato ser apurado. Eu fui muito criticado dizendo que eu não tinha empatia, e hoje eu vejo o vereador Cláudio Damião caminhar no mesmo sentido meu ali, do que eu falei. Temos que valorizar e respeitar o trabalho de todos aqueles profissionais que estavam lá. Porque naquele momento não soou desse jeito aqui na tribuna, quando foi falado. Mas nós temos que valorizar, porque aí eu vou repetir, a regra do atendimento no Hospital Maternidade é boa. Nós temos excelentes profissionais lá. Infelizmente aconteceu esse caso. Nós temos que saber o que de fato aconteceu e buscar melhorar, priorizar. E é isso mesmo que, da forma que eu penso, e é assim que eu vou continuar pensando. Valorizando aqueles profissionais que a regra do atendimento, repito, é bom. É um bom atendimento, são excelentes profissionais. Mas, infelizmente, situações adversas como essa acabam acontecendo. E nós temos que saber o porquê aconteceu, para que, se for por falha de algum profissional,
que ela foi atendida pelos profissionais médicos. Se houve alguma falha, que essas falhas sejam averiguadas e se há algum culpado, que eles sejam penalizados. Agora, não penalizar todo um corpo de profissionais que trabalham com excelência dentro do Hospital Maternidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, vereadora Maiara Felício. Presidente, eu concordo com grande parte do que foi dito. E eu, com todo o respeito que eu tenho a todo profissional de saúde do nosso município, a gente também precisa ter um cuidado de escutar as experiências e os depoimentos que chegam para a gente. Quando eu coloquei na minha rede social a minha manifestação de solidariedade para a família, vocês podem abrir aí pelo telefone de vocês a qualquer momento. Vocês vão ver nos comentários relatos e mais relatos de mulheres e suas experiências dentro da maternidade. A gente não pode ignorar quando mais de uma localidade, falando coisas parecidas e relatando coisas parecidas. E é isso que a gente vê. Presidente, toda vez que a gente levanta a pauta da maternidade, a gente recebe uma enxurrada de depoimentos como esse, dolorosos, similares. Então, mais do que respeitar os profissionais de saúde, é entender por que essas coisas têm se repetido. Por que a gente continua vendo esse tipo de relato e por que a gente vê um indicador que foi apresentado pelo vereador Cláudio, gente? Em 5 anos, nós tivemos uma perda acima da média dentro da maternidade. A gente precisa entender o que está acontecendo. Só ficar num lugar, às vezes é confortável. A gente ficar num lugar que os profissionais de saúde são muito bons e a gente tem gente muito boa, sim, aqui no nosso município, mas a gente precisa entender onde a gente está errando. E não ser passível de deixar que o erro permaneça, mesmo que a gente precisa fazer alguma sanção e ter uma responsabilidade mais efetiva no caso. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Rômulo Pimentel. Presidente, voto favorável. Confio que o Executivo vai se esforçar, né, para trazer esclarecimentos, questionamentos aos fatos. E quero trazer aqui também, rapidamente, destacar que o ex-vereador Cir Fonseca deixou aprovado nessa casa um projeto que defendia a casa de apoio às gestantes. Eu acho que precisamos trazer à tona novamente esse assunto, né? Mesmo que não seja ali ao lado da maternidade, onde foi sugerido, onde tem aquele casarão paralisado, mas que possa ser em outro local, que com certeza em momentos assim vai ajudar muito em relação a esse assunto que se trata das gestantes da nossa cidade. Favorável. Vereador Cristiano Guenin. Voto favorável também, presidente. De fato, é um tema que é muito caro para a nossa sociedade, sobretudo para as nossas mamães. E, nesse sentido, também apresentei um projeto de lei, entrou no expediente hoje. Nós teremos oportunidade de estar aprofundando mais o debate nos próximos dias. Favorável. Vereador Wallace Piran. Então, presidente, boa noite. Acho muito importante colocar esse tema na casa mais uma vez e que a gente possa, tenho certeza que a Secretaria de Saúde vai estar fazendo de forma justa e colocando os fatos, trazendo esclarecimentos, não só para a Câmara Municipal, para toda a população. A gente sabe que lá, como no Raul Sertã, são grandes profissionais que trabalham na maternidade e que erro como esse não venha mais acontecer. E a gente está aqui sempre acompanhando e parabenizo o vereador Cláudio Damião aí por esse requerimento para que possa trazer esclarecimento aos vereadores e também a toda a sociedade. Vereador Max Bill. Favorável, presidente. Vereador Dr. Bruno. Favorável, presidente. Vereador Ângelo Gaguinho. Então, senhor presidente, se realmente houve erro humano, e nós sabemos que a gente tem bastante funcionários, pessoal que trabalha na saúde, excelente, mas pode existir o erro humano ali, então tem que ser apurado, averiguado, e se houver erro humano, tem que punir, sim, favorável. Vereadora Tia Carla. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, meu voto é favorável também. Vereador José Carlos Schwab.
Voto favorável, até porque o requerimento de informação está buscando nada mais do que justo, né? Buscar apuração, ver o que aconteceu, se houve negligência, se não houve, e se o intuito do requerimento é sempre buscar melhorias para a maternidade, para a saúde do nosso município, pode ter certeza que vai sempre contar com o meu apoio e com o meu voto. Vereador Evandro Miguel. Favorável, senhor presidente. Vereador Cláudio Leandro. Senhor presidente, favorável. E um requerimento importante para dentro dessa casa. Para você ter uma ideia, quando surgiu esse acontecimento, eu tenho um amigo que mora em São Paulo, ele já me ligou imediatamente, querendo saber o que aconteceu, e imediatamente eu pedi um esclarecimento no Gabriel, no secretário. Ele me passou provavelmente o mesmo documento que passou para o nosso líder de governo, o Isaac Demani, e eu fiquei dando uma lida. Claro que ali tem assuntos que também está relacionado à família, então são assuntos, mas que tem alguns questionamentos que realmente a gente leva para o executivo. A questão, essa casa de apoio que o Rominho acabou de falar, algumas grávidas, né, que moram num ponto crítico da cidade, moram longe, que fica nesse vai e vem dentro da casa para ser assistida. É um momento que a gente tem que realmente refletir, tem que discutir dentro dessa casa e buscar, né, o caminho. Mas o que eu posso relatar dentro daqueles profissionais da maternidade, nesse quase 5 anos de governo, graças a Deus eu tenho acompanhado excelente trabalho e eu vejo o empenho. E, infelizmente, né, é uma fatalidade que vai servir de exemplo para que isso não aconteça mais. Voto favorável, presidente. O presidente também vota favorável, né? Que esses fatos sejam esclarecidos. Então, requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o líder de governo foi à tribuna para defender um requerimento do executivo, o prefeito. Estou de posse aqui do e-mail recebido pelo prefeito Johnny Maico, e eu vou ler a parte que nos interessa. O prefeito ele vai compor a delegação brasileira que participará da viagem de estudos projetos municipais para a segurança pública e desenvolvimento local, a ser realizada em Israel entre os dias 10 e 20 de junho de 2025. Um ponto importante, reforçamos que a viagem tem as despesas integralmente custeadas pelo governo de Israel, desde passagem aérea, hospedagem, pensão completa, logística, transporte terrestre em Israel e etc. Houve uma grande procura, aí aqui já não tem mais o interesse. O que é importante nós falarmos, senhor presidente? O prefeito Johnny Maico foi uma das autoridades, um dos gestores do nosso país, que vai fazer parte, vai compor essa comissão de 25 pessoas. O vice-governador de São Paulo, salvo engano, vai com a comitiva do estado de São Paulo. Parece que o prefeito de Belo Horizonte estará presente também nessa comitiva, foi um dos escolhidos. E para Nova Friburgo é uma honra muito grande que Nova Friburgo tenha sido convidado, nosso gestor tenha sido convidado para esse projeto. É um projeto que tem a ver com o município? Claro que sim. É um projeto municipal para segurança pública e desenvolvimento local, onde vai se buscar experiência internacional num país que é a única democracia do Oriente Médio, que é Israel, que tem um desenvolvimento muito grande, e poderá trazer de lá modelos importantíssimos e interessantes para nós aplicarmos na nossa cidade, que inclusive é um dos objetivos desse programa. Modelos israelenses aplicados no âmbito municipal, relacionado à segurança pública, ao desenvolvimento econômico e social. Programas liderados ou coordenados por governos municipais em diferentes cidades de Israel, considerando a participação da comunidade educacional, professores, diretores, pais e alunos, polícia, autoridades judiciárias, voluntários do setor empresarial. O ecossistema de desenvolvimento municipal, considerando a interação entre os governos locais, setor acadêmico e setor empresarial. Apresentar as últimas tecnologias aplicadas em diversas áreas da gestão urbana, destacar os desafios da liderança municipal nas respostas às demandas e necessidades dos cidadãos em tempos de crise e emergência. São esses os objetivos desse projeto, cujo prefeito Johnny Maico pede autorização hoje para participar de forma sem nenhum custo para o erário municipal. Não vai haver nenhum custo, né? Que já estão se falando, o prefeito vai turistar. Que turistar?
prefeito Johnny Maia, que está há 5 anos à frente do município, sequer tirou um mês de férias. Isso aí todos sabem, isso é público notório. Sequer tirou férias. Foi honrosamente um dos escolhidos dos 25 gestores do Brasil para poder participar desse projeto em Israel, totalmente custeado pelo governo de Israel. É uma honra para a nossa cidade receber um convite desse. Aí ficam aí falando o que não sabe por aí para poder criticar por criticar, que nós sabemos como isso funciona. Então, senhores vereadores, se nós aprovarmos aqui hoje, eu peço o voto favorável dos senhores a essa licença solicitada pelo prefeito Johnny Maia para que ele vá representando a nossa cidade em busca de tecnologias novas, de experiências novas fora do nosso país, que não vai custar nada para o município, custo zero para o município de Nova Friburgo, para poder trazer esses projetos tão importantes ao nosso município. Vereador Max Bilbo, de uma parte, senhor presidente. Vereador Isaac Demani, eu acho que a aprovação é necessária. Muitas vezes a gente fala da mediocridade, da gente ficar só nas nossas fronteiras. No momento que a gente recebe uma oportunidade como essa, tem que abraçar. Então, espero que o parlamento aí conceda licença ao nosso prefeito. Obrigado, o vereador Max Bilbo. Vereador Cláudio Leão também pediu uma parte, senhor presidente. Presidente. Tá. Vereador Isaac, eu acho que é um tema que a gente... Desculpa que não era nem para estar debatendo dentro dessa casa. A importância de ônibus dentro da cidade é importante, mas o legado que ele vai deixar, indo para uma visita dessa, fora do país, vou falar por minha experiência que eu tive agora, recentemente, lá em Brasília, foi uma experiência única. Estive com vários deputados lá, e através dessas visitas, através dessa coisa, a gente consegue vislumbrar algo a mais para a nossa cidade. Né, você imagina saindo fora do país, assim, são pessoas que foram qualificadas para estar lá nesse momento, e eu estou aqui. Quem não gostaria de estar fazendo uma visita dessa, aprendendo mais, né, e tendo conhecimento, enriquecendo, trazendo esse retorno para a nossa cidade. Muito obrigado, e eu peço o voto favorável de todos os pares. Muito obrigado, senhor presidente. E nesse momento, o vereador Cláudio Damião está na tribuna falando contrário ao requerimento. Vamos acompanhar. É evidente que o prefeito, e eu respeito a liturgia do cargo de prefeito, de vereador, existe uma liturgia, a gente tem que respeitar. Mas a gente também tem que ter o bom senso de entender que o prefeito está indo fazer turismo, sim. Ele está indo passear, sim. E aí, independente de estar indo com recurso público ou não, ele não está à disposição para o interesse pessoal dele, ele tem que estar à disposição do interesse público. E aí vem me falar de segurança pública como uma importância de visitar Israel para cuidar de segurança. Parece que nós estamos vivendo em guerra em Nova Friburgo, pelo amor de Deus. Se ele falasse, olha, eu estou indo a Israel porque eu vou trazer tecnologia para avançar na saúde, não vai mais morrer ninguém no Hospital Raul Sertã, nós vamos avançar nas políticas das unidades básicas de saúde, nós vamos ter uma tecnologia de ponta. Não, é para falar sobre segurança pública. Mas é engraçado que não é só para falar sobre segurança pública. Olha só, o evento será realizado sob o lema Bússola Local e discutirá as direções que Israel tomará nos próximos anos para promover o crescimento compartilhado e a esperança em cada um de nós como cidadãos, como comunidade, como nação. Isso nos interessa? Essa é a função e a finalidade de uma viagem a Israel do prefeito de Nova Friburgo? Mas não acaba aqui não. Os principais temas a serem discutidos incluem crise e recuperação, mudanças geopolíticas e seu impacto no Oriente Médio e no mundo, inovação urbana como resposta a situações de emergência, talvez isso até nos interessasse dependendo da abordagem, dinâmica entre o governo local e o governo central, luta contra o antissemitismo e mudança de narrativa. Ora, mas o prefeito de Nova Friburgo vai despencar para Israel preocupado com luta contra o antissemitismo. Aqui parece que em Friburgo nós somos preconceituosos contra as pessoas e tem um grupo antissemita em Friburgo instalado. É o que parece. Qual a necessidade real do prefeito sair de Nova Friburgo para uma agenda dessa? Me causa espanto. Me causa muito espanto. Volto a dizer, eu tenho maior respeito pela liturgia. Acho até que, em alguns casos, como prefeitos viajaram à Suíça, porque tinha um vínculo, uma relação, para buscar recursos, construir, como foi construído Vevey La Jolie, a antiga Queijaria Escola, você tem um respaldo para dizer, olha, valeu a viagem. Agora vai voltar com o que na bagagem? O que o prefeito vai trazer na mala? Não diz aqui.
Não tem uma resposta a isso. Aí fica uma situação muito esquisita, porque, olha, ele está pedindo autorização para nós hoje, dia 3 de junho. A inscrição era até 15/5. Ele está pedindo uma autorização posterior à inscrição dele. E se nós disséssemos, olha, não está autorizado não. Ah, mas eu já tenho passagem, já tenho hotel, já montei minha mala, estou com a minha bagagem toda prontinha. Ora, e nós fazemos papel de quê aqui? É só para autenticar o desejo do prefeito de fazer um passeio turístico a Israel? Gente, vamos botar a mão na consciência, né? Por mais que a base seja governista, né? Eu compreendo o papel da base governista defender o governo, mas isso aqui é indefensável. Está claro que é turismo que o cara vai fazer lá em Israel. Nós não temos vinculação nenhuma que permita dizer que o que está na agenda, eu não quero ser leviano, de dizer, eu estou falando com o que está aqui no papel. Não há nada que está no papel que possa dizer, poxa, olha, foi um avanço para Nova Friburgo. Olha, o nosso prefeito, entre 5.565 municípios, foi o ungido, foi o escolhido. Me explica isso. Não tem municípios com mais importância, com mais vinculações internacionais? Isso não tem explicação. Para mim não tem lógica. Para mim é um passeio turístico, vou continuar dizendo. Fiz lá na minha rede social, sim. Disse que ele está turistando, sim. Ele tem que botar o pé no chão, visitar as unidades de saúde, apresentar projeto claro de governo. O prazo já está esgotado aí, se não me engano. Ele tinha que apresentar o projeto, o programa de governo dele à Câmara Municipal, dizendo o que ele vai fazer nesse mandato. É isso que nós temos que cobrar. Qual é o papel do prefeito nas suas funções públicas em Nova Friburgo? Não é o camarada da internet e das redes sociais que fica lá se autopromovendo, não. É botar o pé no chão e olhar para a realidade do povo que ele governa. Bom, então passaremos a votação nominal, porque foi pedido, e eu vou pedir aos vereadores, né, que se atenham ao tempo regimental de 1 minuto. Primeiro vereador Maicon Gonçalves. Senhor presidente, ficou mais que evidenciado na fala do vereador na tribuna. Nós tivemos audiência pública aqui da saúde e foi apresentado para a gente o sistema de tecnologia que o prefeito está indo buscar referência, que ele utiliza no Raul Sertão, o IS, gastou 4 milhões e não funciona. A segurança pública, a nossa guarda, está com desvio de função. Ou seja, ele está indo a um país que no ranking global é o 15º em inovação. E ele está indo a um congresso que a posição de segurança pública é a 155ª. Nossa, para que ele vai para lá? Uma decadência absurda em segurança pública, ele vai tomar como referência para quê? Para deixar a guarda desviada? Desvio de função da guarda? Tecnologia, 15º a nível global. Se fosse no primeiro, tudo bem, a gente não está falando sobre mérito de pagamento, a gente está falando sobre ranking. Basta vocês pesquisarem, vereadores. Nós estamos mandando o prefeito viajar, passear. Não vem com essa aqui de que ele vai para lá, porque vai... Não tem congresso de nada aqui. Isso aqui não é case de sucesso. 155º lugar em segurança pública e eu vou buscar referência. Voto contrário, presidente. Vereador Jânio de Carvalho. Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, já fiz a defesa da tribuna, voto favorável. É importante essa busca de experiência, embora uns não as considerem, eu as considero importantes. Saber que o prefeito de Nova Friburgo vai estar lá representando Nova Friburgo numa nação que é a única democracia lá dentro do Oriente Médio, que essa busca será importante. E quero ressaltar uma questão aqui. Ele não está indo para a China buscar, pedir ajuda lá para o Xing Ling, para botar censura aqui no nosso país, nas nossas redes sociais, não. Ele não está fazendo isso, não. Ele não está gastando aí 4,58 bilhões de reais, como o desgoverno Lula está fazendo, em viagem com a Janja aí, com aquelas comitivas, extrapolando, para fazer isso não. Ele está indo buscar a tecnologia paga pelo governo de Israel. É isso que ele está fazendo. Não está indo gastar nosso dinheiro à toa lá, não, igual está sendo gastado, indo pelo ralo a nível de governo federal, que está prejudicando, inclusive, toda a nossa nação. É bem diferente a situação. Então, não há por que não aprovar a ida do prefeito Johnny Maicon, senhor presidente. Vereadora Maiara Felício. Presidente, tem coisa que não tem como defender, não, gente.
A gente está vivendo um bombardeio de casos e escândalos dentro do nosso município e o prefeito pensando em passear. A gente perdeu a gestante, já cansei de falar. A gente não teve uma manifestação. Agora não pode falar que o prefeito está manifestando, que logo ele vai para a rede social dele falar que ele está indo trazer benefício para o nosso município. Qual é a prioridade? Estou falando que o prefeito não pode descansar, não, gente. Pelo contrário. Mas ele que se diz preocupado e comprometido com essa cidade, primeiro tinha que estar dentro do Raul Sertã, pensando possível desvio de medicação. Ele devia estar preocupado com as mulheres que estão com medo de ir para dentro da maternidade, presidente. Qual que é a prioridade desse prefeito? Desculpa, gente. Tá indo passear sim, e tá indo passear no momento que a gente vive crise. Na última semana foi anunciado que ele não teve aprovação das contas eleitorais dele. E aí é mais um esculacho, a gente sabe que o governo é ruim. Mas é mais um esculacho com a população friburguense vendo que o chefe do executivo não está no seu território para resolver os problemas. Ele está indo tirar uma foto legal para conversar com o colégio eleitoral dele, com a base eleitoral dele. Presidente, é de se indignar. Aqui eu estou com uma notícia de hoje. Se ele vai pensar segurança pública, vamos falar da democracia lá do Oriente Médio. Em 3 de junho de 2025, hoje, pelo menos 27 palestinos morreram e cerca de 200 ficaram feridos após o exército israelense abrir fogo contra civis que aguardavam distribuição de alimentos. Vereador, pediu para concluir o voto. Concluindo, presidente, que segurança pública é essa? Que ele está buscando se adequar, se qualificar naquele território que tem feito o genocídio dos palestinos? Essa é a pergunta que fica. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, contrário, eu compreendo, o líder do governo ficou nervoso, talvez ele queira ir para Israel, naquela grande democracia onde se mata 60 mil palestinos, e dizer que isso é natural, é normal. São genocidas, é um governo sionista. E aí, ele que gosta muito de falar em democracia é no nosso país, onde o PIB cresceu 3%, onde o salário mínimo sobe acima da inflação, onde os picaretas e bandidos estão sendo processados porque queriam dar um golpe de Estado e vão pegar cadeia, né? Essa é a questão. A relação com a China é o nosso maior parceiro comercial. E aí, se o senhor não gosta da China, paciência. Eu tenho o maior respeito pelo povo chinês, porque tem superado em tecnologia e inteligência o que os americanos não conseguem fazer, porque só gostam de jogar bomba, arma, e agora o nosso prefeito vai passear, o senhor está irritado. Paciência, ele vai passear sim. O senhor gosta ou não gosta, ele vai passear. A sua obrigação o senhor está fazendo, é defendê-lo. E a minha obrigação é defender o interesse público. Vereador Rômulo Pimentel. Senhor presidente, seguindo o parecer do nosso líder de governo, voto favorável, destacando que o nosso prefeito, dentre quase 5.500 prefeitos do Brasil, né, foi selecionado entre os 25. E ressaltando que não vai ter nenhum custo a essa viagem. Então, voto favorável e parabenizo o nosso prefeito Johnny Michael. Vereador Cristiano. Senhor presidente, eu voto favorável. Independente se vai ser em alguma missão onde vai ser possibilitado ele ter contato com algum tipo de experiência do governo israelita, né? Ou mesmo que ele vá passear, tem que descansar também. E não vai ter custo nenhum para o município, né? Outros prefeitos já foram para a Suíça, teve a mesma ladainha da outra vez, né? Aquela coisa toda, é normal, faz parte, né? Você vê, a mulher do presidente está gastando os tubos do dinheiro da nação, passeando com comitivas para lá e para cá. Aí quando é ela, é porque tem alguma missão humanitária importante. Aí quando é o prefeito aqui da cidade, ele não pode. Experiência, oportunidade, nós vamos ver o vice-prefeito aí assumir o poder. Lembrando que o prefeito não vai estar dentro da maternidade parindo nenhuma gestante, ele não vai estar dentro do Raul Sertã cuidando de ninguém, né? A questão é só essa. Eu acho que é uma questão que é completamente permitida na lei e é uma questão de cunho pessoal dele, sabe? É uma questão de cunho pessoal. O pedido da licença por mais de 15 dias, acho que vai ficar menos, mas se tiver algum tipo de intercorrência, ele está garantido pela legislação.
E está tudo bem, está tudo certo. Espero que ele descanse bastante, volte revigorado, que a gente tem muita coisa para enfrentar e para avançar na nossa cidade. Tem meu voto favorável. Vereador Wallace Piran. Então, presidente, voto favorável e acho muito importante esse intercâmbio. A gente vê que atrás passou nessa casa também, né, uma votação que o doutor Heródoto viajaria à Suíça e foi muito questionado na época, muito questionado. E o que ele iria fazer à Suíça? O que ele iria trazer? E hoje, quantas coisas hoje nós temos na cidade, com uma casa suíça, essa representação importante que aconteceu dessa viagem. Tenho certeza que não será só segurança pública, quando fala de desenvolvimento, tem muita coisa que dentro de desenvolvimento. Até porque eu achei estranho só de trazer a casa, presidente, porque, na verdade, o prefeito tem 15 dias. Né? Ele está pedindo 10 dias de afastamento, então, pela lei orgânica, ele já teria o direito de estar 15 dias. Né? Mas a gente fica feliz de ver a possibilidade do prefeito da nossa cidade estar representando não só a cidade, como o estado e o país lá fora. E tenho certeza que ele vai trazer grande conhecimento para estar trazendo coisas importantes para o município de Nova Friburgo. Por isso meu voto é favorável. Vereador Max Bill. Presidente, eu já votei favorável, já tive a oportunidade de manifestar, mas queria destacar 2 pontos. Primeiro ponto, a importância, né, dessa visita do prefeito a Israel. Todos sabem que Israel tem diversas startups de cibersegurança, de tecnologia de vigilância. É um país muito desenvolvido nesse sentido e lá a gente pode trazer experiências talvez fáceis que vão solucionar diversos problemas aqui em Nova Friburgo. Eu tiro o nosso exemplo, a nossa cidade inteligente poderia contribuir muito mais do que contribui hoje. E lá ele pode estar trazendo, numa simples visita, uma experiência que vai facilitar, por exemplo, a Polícia Civil de resolver inquéritos policiais, de identificar carros roubados ou furtados que transitam pela nossa cidade. Tenho certeza que vai vir tecnologia nesse sentido. E segundo, eu acho que assim, pode ter algumas críticas ao prefeito. Agora, é inegável que o prefeito só trabalha. Eu não vejo o prefeito fazendo outra coisa. Trabalha o tempo inteiro. Eu sei que em diversas vezes conversei pessoalmente com o prefeito, até preocupado com a saúde dele, falei isso, você precisa descansar, e ele está sempre trabalhando. Então, assim, acho que desse ponto, principalmente desse ponto de vista, não cabe nenhuma contestação. Voto favorável. Eu vou pedir que os vereadores registrem, tá? O voto no painel eletrônico. Próximo vereador doutor Bruno. Só um minutinho que a gente teve um problema técnico aqui. Senhor presidente, o voto favorável, primeiro que na legislatura 2020, 2024, não estava aqui, mas acompanhei o trabalho do prefeito. Eu confesso que eu não me lembro dele ter feito pedido 2024 de poder viajar. Creio que ele não fez esse pedido. Em segundo lugar, que eu vi aqui alguns parlamentares falando sobre tirar férias, o que é devido da parte dele, mas não é o caso do pedido dele tirar férias, é justamente para poder buscar estudo. Eu entendo que se ele fosse, de fato, buscar férias ou descansar, levaria a esposa, levaria a filha, levaria a família, então, particularmente, eu não entendo dessa forma, não. E terceiro, que ele está indo para um país que é reconhecidamente o país pioneiro em tecnologia, como foi falado aqui, uma verdadeira democracia, que é Israel, reconhecido internacionalmente. Então, com muita tranquilidade, eu voto favorável, presidente. Próximo vereador Ângelo Gaguin. Usa o microfone, por favor. Então, senhor presidente, o BIP aqui, como algum vereador falou aqui, cresceu, graças a quem? O agro, que tanto esse governo critica. Então, eu não entendo, se não fosse aprovado, não ia custo nenhum, que a passagem ia ser comprada amanhã. Se caso não passasse aqui, não ia ter problema nenhum. Agora, senhor presidente, eu não sei como tem alguns vereadores que criticam que o prefeito, eles querem que o prefeito some. Mas quando tem oportunidade o prefeito sumir,
eles reclamam que não quer ver o prefeito longe. Eu acho que é saudade. Bateu a saudade. Tu pode ter certeza disso. Bateu a saudade. Eles ficam aqui na tribuna falando mal do prefeito, criticando o prefeito. Então, o vice-prefeito, o município não vai ficar à mercê, gente. Eu não sei por que existe o vice-prefeito. Então, assim, não dá, cara. Esse discurso de alguns vereadores não convence ninguém, cara. Nós sabemos que os vereadores dessa casa sempre vão bater no prefeito, alguns vereadores. Então, assim, não adianta. A oportunidade que eles têm de ver o prefeito longe, eles não querem. Eles querem que o prefeito fique aqui. Então, gente, eu voto favorável. O nosso município está de parabéns. É um orgulho, como falou o Roma, de 5 mil municípios, nós fomos, os outros não se inscreveram. Então, assim, sinto muito. Entendeu? Então, assim, eles ficam aqui, eu sou presidente. Então, eles ficam aqui, sou presidente, criticando. Aí, não adianta. É inveja, não adianta, porque eles não foram convidados. Então, assim, não adianta. A inveja, ô, senhor presidente, bateu. Próxima vereadora Tia Carla. Peraí. Voto favorável, presidente. Vereador José Carlos Schwab. Presidente, voto favorável, até porque o presidente, esse prefeito nos últimos 4 anos, o pessoal fala o prefeito mais presente em todas as regiões do nosso município. Você sair, ele está acompanhando as estradas rurais, acompanhando iluminação, acompanhando. E quando ele tira, como o Max Bill falou, quando ele tira 15 dias, mesmo que fosse para as férias, que é mais do que merecida. Mas eu acho que Israel é referência, sim, em matéria de segurança. Você pode acompanhar no site aqui, matérias que ele vende vários produtos de tecnologia de primeiro mundo. Israel é referência, e tenho certeza que, como o vereador Gaguinho falou, muita gente queria ver o homem distante. Agora que tem oportunidade, ele está aqui, né, vereador? Saudade. Mas tenho certeza que o vice-prefeito também, que foi eleito junto com ele, Rodrigo Ascoli, continuará o trabalho, porque Friburgo precisa de muito trabalho. E espero que o prefeito traga de Israel aí grandes avanços aí para Nova Friburgo. E uma vota favorável. Vereador Evandro Miguel. Voto favorável, presidente. Vereador Cláudio Leandro. Senhor presidente, eu voto favorável e, às vezes, quando eu estou aqui, né, nesse debate, eu realmente me coloco no lugar do prefeito. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui, podemos estar na situação dele, fazer uma viagem dessa internacional para colher frutos para a nossa cidade. Então, a gente tem que pensar com carinho, né, nessa atitude. Eu vejo como a situação de um político é difícil dentro da nossa cidade. Hoje, se você tem um carro de 20 mil, se você comprar de 10 mil, você vai ter questionado porque você trocou de carro, independente se for mais barato. Se você for fazer uma viagem, também você vai ser questionado, cara. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos essa viagem. Papai do céu abençoe essa viagem do nosso prefeito, que ele traga bons frutos para a nossa cidade. Voto favorável. Bom, fazendo a minha justificativa do voto aqui, né, é muito bom deixar claro que é uma viagem de estudo para falar de segurança pública, desenvolvimento local. Importante dizer também que o prefeito ainda não comprou a passagem, tá? Ele ainda vai comprar a passagem amanhã, caso seja aprovado. Então, meu voto é favorável, que o prefeito se aprenda muita coisa, porque é que a gente possa colocar em prática aqui na nossa cidade. E também gostaria de dizer, né, que com o afastamento do prefeito, nesses 15 dias, a gente vai ter o nosso vice-prefeito, que é uma pessoa muito competente, doutor Rodrigo, já vem mostrando isso na Secretaria de Governo e com certeza a gente vai estar muito bem representado aí na Prefeitura. Meu voto é favorável. Então, por 13 votos favoráveis e 3 contrários, o requerimento foi aprovado. Logo após, o vereador Cláudio Leandro foi à tribuna para defender um projeto de lei em primeira discussão.
É um projeto bastante objetivo, é a criação do selo da empresa solidária e cidadã. Pela leitura aqui do nosso primeiro secretário, muito bem lido por sinal, o selo da empresa solidária e cidadã é destinado às empresas que ofertem vagas e incentivam as pessoas devidamente cadastradas junto ao poder público, oriundas de trabalhos informais nos semáforos de Nova Friburgo. Então, esse presente projeto de lei tem como escopo mobilizar e premiar sociedades empresárias que estimulem o incentivo e a concessão de oportunidades às pessoas oriundas de trabalho nos semáforos de Nova Friburgo. A cada dia crescente o número de pessoas sem ocupação devido a diversos fatores sociais. Atualmente, no país tem cerca de 14,8 milhões de pessoas nesta situação, segundo o IBGE, de modo a manter suas despesas familiares com alimentação, remédio, moradia, entre outros, homens e mulheres de distintas idades se destinam à prática da informalidade, ou seja, exercem atividades que não possuem quaisquer vínculo empregatício, e que o empregador e o empregado é uma só pessoa, fazendo seu horário e jornada de trabalho. A Constituição Federal estabelece que o salário mínimo deve ser o bastante para suprir os gastos relativos à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, e deve sofrer reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo do cidadão e de sua família. Sabemos que muitas vezes a informalidade é uma opção melhor do que trabalhar para receber um salário mínimo que, segundo o Diese, é 4 vezes menos do que realmente necessário para sustentar uma família de 4 pessoas. O trabalho informal se caracteriza pela capacidade das pessoas de gerar renda imediata, atrelando isso às alternativas de sustentabilidade e de sobrevivência. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, compete ao poder público, sempre que possível, agir para que essa realidade seja alterada, atrelando isso às alternativas de sustentabilidade e sobrevivência. É o que a gente vê frequentemente dentro dos nossos sinais, várias pessoas sem oportunidade de emprego, precisando realmente de que alguém olhe por essas pessoas e, através da nossa ação como parlamentar, poder público, a gente tenta fazer esse estímulo e a gente conta muito com essas empresas de Nova Friburgo para que esse quadro seja modificado. Projeto aprovado por unanimidade. E a ordem do dia foi finalizada com a votação de um projeto de lei de autoria da vereadora Maiara Felício. Presidente, a gente teve a oportunidade, antes daquele imbróglio de pauta trancada, debater, discutir, conhecer um pouco dessa associação, da Equilibrium, e entender a importância da proteção da permacultura e da agrofloresta aqui em Nova Friburgo. Então, acho que a gente já debateu o suficiente e eu aguardo o voto favorável novamente dos parlamentares. Agradecida. Bom, então, após a dispensa aí da defesa, o projeto de lei número 388 de 2024, em segunda discussão, encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. E assim termina mais uma sessão aqui na TV Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima sessão. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje quinta-feira, dia 5 de junho, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar a defesa do primeiro projeto. Quero começar dizendo que hoje nós temos 2 votações absolutamente importantes, que homenageiam, que reconhecem, cumprimentar também a vereadora Maiara,
que homenageiam e reconhecem o valor e a importância de figuras que muito trouxeram para Nova Friburgo. Nesse caso especial, eu quero falar aqui do cineasta Roberto Farias. Mas antes eu quero agradecer a essa casa, agradecer aos vereadores, agradecer às comissões, agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, na figura do vereador Isaac, que a preside, porque o projeto tramitou, teve a sua tramitação dentro do prazo normal, reconhecendo a importância e o valor do projeto, que homenageia uma figura do cinema brasileiro. Roberto Farias, ele é conhecido no Brasil, é conhecido internacionalmente, é uma figura de enorme estatura, que nos piores momentos do Brasil segurou a onda de manter o cinema brasileiro vivo. E a nossa ideia foi nomear uma praça de Nova Friburgo a essa figura tão importante para a nossa cultura. E nós tivemos aqui a oportunidade de fazer uma moção de louvor, ainda que póstuma, a ele e entregamos à família. E recebi da viúva, da Ruth, a informação de que foi o primeiro momento em que os 3 filhos tiveram a oportunidade de estarem juntos, unidos, para receber essa homenagem. Uma coisa de uma beleza que emocionou a todos aqui na Câmara naquela noite. Só não veio a filha, Marise, porque naquela oportunidade o filho dela tinha sido internado, tinha passado mal, foi para o hospital e ela não pôde comparecer. Mas os filhos juntos agradeceram muito a forma como foram recebidos nessa casa. O Roberto Farias, fazendo um breve relato aqui, foi assistente de produção, montador, roteirista, produtor, distribuidor e diretor de cinema e de televisão. Certamente, muitas das pessoas aqui talvez não saibam, mas assistiram seriados na TV, novelas, programas que foram produzidos e dirigidos por Roberto Farias. Ainda na década de 60, fundou com os irmãos a produtora R. Farias, uma das mais importantes do país. Ele foi presidente do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica e o primeiro cineasta a dirigir a Embrafilme. Em 1982, e aí é importante a gente destacar os prêmios que ele recebeu, ele foi homenageado com o Kikito de melhor filme e de melhor montagem no Festival de Gramado, prêmio Ofício Católico Internacional e prêmio Sicai de melhor filme do Festival de Berlim, prêmio da crítica do Festival Ibero-Americano de Roelva e o prêmio Centro Cine Alex Vianney, todos com o filme Pra Frente Brasil. Certamente, talvez a nova geração não se lembre desse filme, mas as pessoas que são mais ou menos da minha faixa vão se lembrar desse filme com Reginaldo Farias e o significado e o simbolismo do filme Pra Frente Brasil, naquela ocasião em que a censura inibia, proibia, perseguia, sumia com pessoas. E o Roberto Farias foi esse homem de coragem, né, de, a partir da linguagem do cinema, trazer para as telas uma realidade dura, sofrida, vivida pelo povo brasileiro. Como eu disse na sessão solene que nós tivemos aqui, naquele momento de homenagem à sua memória, estiveram presentes os 3 filhos. A filha, que também atua no cinema, e todos os filhos são do cinema, são diretores, produtores, e ela me passou e me autorizou que nós pudéssemos exibir aqui um filme que foi produzido por ela, que conta a vida do Roberto Farias, mas conta também muito da vida da cidade de Nova Friburgo, porque relata a vida de Roberto Farias, nascido nessa cidade, vivendo aqui ao longo da sua vida, embora tenha saído para trabalhar no Rio, tenha feito filmes, as séries dos filmes com Roberto Carlos foram produzidas por Roberto Farias. Ele vinha a Friburgo com o compromisso de prestigiar a eleição para prefeito, para vereador. Ele fazia questão de comparecer. Ele não tirou o título eleitoral dele de Nova Friburgo. Projeto aprovado por unanimidade.
E nesse momento está sendo defendido pelo líder de governo, vereador Isaac Demani, um projeto de lei de autoria do Executivo, o prefeito. Nesse plenário. Senhor presidente, é uma grande alegria estar nesse momento fazendo a defesa desse projeto de lei tão importante encaminhado pelo Executivo a essa casa. Na verdade, esse projeto de lei é um reconhecimento ao trabalho de excelência prestado pelo LAGE, já há quase 100 anos no nosso município. Nova Friburgo tem muito a agradecer às instituições filantrópicas que nele atuam. Aí eu destaco o LAGE, eu posso falar da APAI, da FAP, da própria Pestalozzi, que está ali, funciona juntamente ao LAGE, e outras instituições que trabalham e atuam onde o poder público não consegue chegar com a sua atuação e fazem ali um serviço de excelência. O LAGE, já há quase 100 anos, está ali dentro daquele imóvel, usando nada mais justo que o município reconhecer isso e fazer a cessão do uso desse terreno. E ressaltando a previsão de que a nossa querida Associação Pestalozzi do Nova Friburgo, que ali atua também e presta um serviço de relevância à nossa cidade, que ela continue atuando ali naquele imóvel até ela alugar um outro imóvel para poder sair dali, e então o LAGE ficará de plena posse de todo aquele imóvel que até então era do município e será cedido a essa instituição que presta um serviço maravilhoso. Eu quero destacar, antes de passar uma parte ao vereador o vereador Cláudio Damião, o vereador Joelson também pediu, para que essa sessão hoje pudesse vir a plenária, a votação, através de uma mensagem enviada à Câmara pelo prefeito Johnny Maicon. Lá atrás, essa Câmara se posicionou numa votação que abriu esse caminho através de uma emenda apresentada à lei orgânica do município, proposta pelo vereador Joelson do Pote. Foi ali que se abriu o caminho para que hoje o Executivo pudesse trazer essa boa notícia à comunidade friburguense, esse reconhecimento ao LAGE, com essa cessão, essa doação do terreno. Então eu vou abrir as partes, vou passar ao vereador Cláudio e depois o vereador Joelson do Pote. Vereador Cláudio Damião, que tem 2 Cláudios agora. Pois é, tem que definir para não confundir. Mas, de todo modo, é uma manifestação rápida, né, de louvar a iniciativa, de falar da importância das instituições, do desafio que elas enfrentam no dia a dia. Não é fácil manter as instituições, não são só as doações, né, que representam a condição de trabalho dessas instituições, mas o esforço que a direção faz, que as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, aquilo que o poder público puder fazer, no sentido de contribuir, de melhorar, de ofertar aquilo que está ao seu alcance, a gente deve apoiar, né? A gente não deve criar dificuldades nem obstáculos, ainda mais quando você tem instituições que são sérias. Quando você tem dúvida com relação ao objetivo, a razão pela qual ele existe, né, você pode até ter alguma dúvida, mas não é o caso. A gente tem certeza, garantia, a capacidade de verificar em loco. Já estivemos lá inúmeras vezes, conhecemos o trabalho, inclusive já apoiamos em alguns momentos, através do Sindicato dos Bancários, com doações, quando eu presidi aquela instituição, e conclamo a sociedade a conhecer e apoiar naquilo que puder, porque as instituições de Friburgo, elas necessitam, elas precisam, e o nosso apoio aqui é fundamental também. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cláudio. Vereador Joelson do Pote. Obrigado pela parte. Eu quero agradecer a presença do senhor Rogério, senhor Roberto, diretores, presidente diretores do LAGE e demais colaboradores da instituição. Eu quero dizer, senhor Roberto, que hoje finaliza uma reivindicação do senhor, que o senhor esteve aqui há mais de um ano atrás, pedindo ajuda à Câmara, porque poderia acontecer lá uma mudança no contrato, ou perder uma parte do terreno. E o senhor falou também da uma burocracia que existe, porque o terreno não é proprietário da instituição, então, dependendo da emenda, uma doação que chega, primeiro passa pela prefeitura, para depois a prefeitura repassar para a instituição. E quando eu usei a tribuna, eu disse que a solução definitiva para a instituição seria a posse do terreno, definitiva do terreno. E dali para frente eu consultei como que eu poderia contribuir nesse sentido. Então eu vi que a lei orgânica não permitia apenas terrenos de propriedade da prefeitura, apenas para a construção de moradias de interesse social. Então, eu fiz um projeto, alterei, mudei a lei orgânica, permitindo, então, que pudesse ser feita essa doação. E, a partir dali, aprovei essa alteração, a instituição protocolou, em cima da minha lei, a reivindicação do terreno,
e também entregar em mãos do prefeito, e eu agradeço, eu fui convidado para participar daquele momento, e o prefeito, e agradecer também ao prefeito que mandou o projeto para cá, e o prefeito, no dia da entrega da documentação, ele disse que aceitaria, acataria o pedido, até porque quem está lá prestando serviços há um século é muito mais que merecido. Ainda mais uma instituição tão respeitada e tão querida como Laje. E o pedido feito em cima do projeto de lei que eu fiz, inclusive até na doação está ali o projeto de lei que eu fiz alterando a lei orgânica. Então, eu sinto hoje muito feliz e isso estimula, incentiva a gente ser vereador e atuar no mandato, né, fazendo o bem, que é para isso que a gente foi eleito. Quando a gente tem a oportunidade de criar uma lei de tamanho benefício a essa entidade, né, a gente fica muito feliz. Vocês podem ter certeza que eu estou mais feliz do que a própria entidade, né, que isso é um ganho merecido, né? Eu fui apenas um instrumento para possibilitar essa doação, mas merecido pelos trabalhos que vocês prestam, e a cidade, a comunidade toda sabe disso. Não só em Friburgo e região sabe a importância dessa instituição. Então, parabenizo vocês e merecido vocês ter, depois de 100 anos, a doação desse terreno. Parabéns a vocês. Obrigado, vereador Joelson. Agora passar uma parte, vereador Bruno Silva, após vereadora Tia Carla, e vereador Cláudio Leandro também pediu. Obrigado, vereador Isaac, pela passagem de tempo. A gente tem que agradecer a direção do Laje pelo excelente trabalho que é feito naquela localidade. É uma entidade que tem o prestígio perante a sociedade, e quando a gente fala perante a sociedade, quando eles fazem os movimentos, como foi o Yakisoba Solidário, parece que foi no mês de março, estivemos presentes lá para poder prestigiar o evento, e parece que foi recorde absoluto, né, Rogério? Aquele dia lá, eu também vi muitas pessoas indo lá, ajudando, comprando yakisoba. Então, quando você vê a sociedade abraçando a instituição, é porque a instituição é séria. Então, pode contar com o meu voto. Parabéns pela administração, parabéns não só pela administração, mas pelo carinho que vocês dispõem com os assistidos da entidade. Meus parabéns e obrigado, vereador, pela oportunidade. Eu que agradeço, vereadora Tia Carla. Boa noite, senhor presidente, bons vereadores, vereadoras. Então, hoje é com muita honra, né, eu falar sobre o Laje, porque eu trabalhei com o senhor Rogério, conheci, tenho muito respeito por ele. Foi uma pessoa que a gente criou uma amizade muito grande, né, devido à nossa campanha. E é um lugar que a gente se sente muito bem ir no abrigo, né. Eu gostaria de destacar aqui o convite, né, especial a todos, que no dia 15, dia 15 do 6, no domingo, haverá o Arraiá do Laje, né, terá as comidas típicas, terá um show. Eu queria convidar todos para ir lá, prestigiar, dançar aquele forrozinho, né, muito bom, lugar aconchegante, onde a gente gosta de estar. Né, e eu parabenizo a todos do Laje, fico muito feliz de estar aqui hoje, com muita honra, com muito louvor, em poder dar o meu voto favorável, com certeza. Obrigado, vereadora Tia Carla. Vereador Cláudio Leandro e após vereador José Carlos Schwab. Vereador Isaac Demani, parabenizar pela explanação do projeto, defesa. E você realmente relembrou aqui alguns momentos marcantes na última legislação, né? Teve aqui o projeto de lei, alteração do projeto da lei orgânica do Joelson. E quero parabenizar, Joelson, que você fez mais do que um projeto de lei, você deixou um legado para a nossa cidade. Uma entidade igual o Laje, a importância que ela representa para a nossa cidade, parabenizar toda a direção que está aqui presente. E isso daí é o papel realmente do vereador, e eu imagino como que a Vossa Excelência deve estar satisfeito e contente com esse momento. Parabéns. Obrigado, vereador Cláudio. Vereador José Carlos Schwab e após vereador Mike Gonçalves. Eu também, no mesmo sentido de parabenizar. Eu acho que é um reconhecimento tardio, mas veio, né? Acho que quem tem que estar comemorando não é só o Laje, não. Nova Friburgo tem um serviço de excelência que vocês prestam lá. Só isso. Muito obrigado, vereador, e parabéns aí, Joelson, também. Muito obrigado. Isso aí, vereador Mike Gonçalves. Isaac, só reforçar. Primeiro, parabenizar o Rogério,
e o Roberto. 2027, 100 anos de atividade na cidade. Tudo que vier essa casa do Executivo, no sentido de valorizar o trabalho que é feito, reconhecer. E, Joelson, que assertividade essa alteração na lei orgânica. Parabéns. E agora isso traz seguridade para a instituição. A instituição agora pode receber emenda parlamentar. Então já coloco aqui à disposição o gabinete do deputado Luiz Lima para poder emendar no ano que vem algum recurso. Pedir também a todos os deputados, tivemos visita de deputado aqui essa semana, para pedir aos deputados para que possam trazer recurso para a instituição que vem somando muito para o nosso município. A gente sabe da dificuldade que é manter e pode ter certeza que meu voto é favorável. Parabéns. Obrigado, senhor vereador Maio Gonçalves. Encerrando, eu repito a grande alegria de estar fazendo a defesa desse projeto de lei. Quero mais uma vez saudar e parabenizar o prefeito Johnny Maico pela sensibilidade. Vereador Maiara, então, primeiro passar a vereador Maiara. Perdão, querida. Eu acho que nesse momento histórico eu não podia deixar de vir aqui falar do quão importante para a gente estar vivendo esse processo, né? E agradecer a todo o trabalhador que possibilitou, né, a resistência desse espaço aqui para Nova Friburgo. Ontem eu estive na Secretaria de Assistência Social conversando com o secretário. Muita gente acha que às vezes na nossa postura é querer achar problema, mas ontem a gente teve uma reunião muito propositiva, de muita escuta, compreensão das demandas, e foi falado a importância da gente defender o direito do idoso, das pessoas mais vulneráveis aqui do nosso município. E olha hoje o que a gente está realizando nessa Câmara de Vereadores. Vocês têm noção do que a gente está fazendo aqui hoje? E assim, ver esse plenário cheio, porque se demonstra a ansiedade, a necessidade, a importância desse dia, né? A presença de vocês, eu acredito que é óbvio que vocês vêm aqui para dizer, olha, nós estamos vendo, nós queremos muito, mas mais do que isso, para a gente que é parlamentar nessa casa, é um orgulho tremendo poder participar desse trabalho que se inicia pelas mãos de vocês. Falar para o Joelson que bendita foi a hora, né, que você, ali nas suas ferramentas legislativas, propiciou esse momento. Falar, assim, eu estava falando com o vereador Marcos anteriormente, nossa, quem dera se a gente tivesse mais oportunidade do Executivo, trazer mais coisas assim. A gente vota com gosto, líder de governo. A gente faz questão de ajudar na defesa, a gente faz questão de contribuir, porque é caro, se faz para a nossa população, faz para esse parlamento. Faz para a nossa família também, faz para os nossos amigos. E quantos de nós já não tirou um sábado, um domingo para ir no festival de pastel, de yakisoba, para poder dar conta de suprir o orçamento e pagar as contas para continuar atendendo quem mais precisa? Então, eu queria me manifestar, falar disso hoje, porque é uma vitória para o povo friburguense, é uma vitória a gente poder estar concretizando isso nesse momento em que vivemos, né? Nesse período histórico. Então, só ficam os agradecimentos e que bonito, né? Que bonito, gente. Boa noite. Obrigado, vereadora Maiara. Agora sim, vou concluir. Me perdoe, viu, vereador? Eu não tinha percebido que Vossa Excelência tinha pedido da parte. Agora sim, fazendo a conclusão, repetindo, é uma alegria muito grande poder fazer a defesa desse projeto. Quero saudar mais uma vez a sensibilidade do nosso prefeito Johnny Maico em ter acatado esse pedido do Laje. Mais uma vez saudar o vereador Joelson pela propositura lá atrás, que nos deu a oportunidade de aprovarmos essa emenda à lei orgânica para poder abrir esse caminho para esse momento tão precioso que está acontecendo hoje aqui. Eu queria deixar, assim, mais uma vez o nosso muito obrigado a todo o serviço prestado pelo Laje nesses quase 100 anos, né? Aqueles que já partiram, que sejam homenageados aqui nessa noite, através de uma salva de palmas que eu quero pedir a todos agora, juntamente com a aprovação desse projeto. Muito obrigado a todos.
Hoje, o Legislativo friburguense vive uma noite memorável, que outros se repitam. Muito obrigado a todos e peço apoio aos pares com a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Após a defesa, o projeto encontra-se em votação. Experimenta no outro, do vizinho aí. Experimenta aí. É. Foi? Todo mundo foi? Experimenta aí. Vai aqui, ó, Gabriel. Vai no do Cristiano aqui, ó. Todo mundo. Todo mundo foi? Projeto aprovado por unanimidade. E neste momento, o vereador Cláudio Leandro defende em segunda discussão o seu projeto de lei Selo Empresa Solidária. Acompanhe. Eu já fiz a defesa na terça-feira, eu já dispenso a leitura e a discussão. Agradecer aos vereadores pela aprovação desse projeto, que vai ser importante para a nossa cidade. Muito obrigado. O projeto encontra-se em votação. Todo mundo votou? Projeto aprovado por unanimidade. Finalizada a deliberação das matérias, foi iniciada a hora livre com uma homenagem emocionante ao ator e diretor Nobel Medeiros. Vamos acompanhar. Olha, o Nobel nunca anda sozinho, né? Já deu para perceber. Ele é grande, Nobel é gigante. Então eu quero aqui já, de pronto, citar a presença de Eliana Teixeira, Denise Peixoto, como eu já disse, Rosângela Pimentel, que é sobrinha, Paulo Fernandes, sobrinho, Douglas Andrade, parceiro de trabalho, Salvador Henrique, artista, produtor, Tainá de Moraes, atriz, Ana Paula Overney, atriz, Rogério Abril, ator, Rubem Rocha, bailarino, Tony, artista, ator, João Bosco, bancário também, poeta, ator, Sérgio Bernardo, poeta, Marcelo Volu, Isabel Nogueira, atores, Jofre Evandro, que foi também secretário de Cultura, maestro, Ana Paula Lengruber está aqui com a gente, e outras pessoas que na oportunidade a gente vai lembrando e citando, né? Nós não temos muito tempo, mas o tempo é muito rico para nós aqui. Eu quero fazer uma breve apresentação do Nobel de uma forma um pouco diferente. Nobel Medeiros é pura inspiração, um humanista que fez da vida arte e beleza, ator e diretor que iniciou sua trajetória no Rio de Janeiro e com talento sempre harmonizou educação com teatro, navegou por espetáculos e textos os mais variados, visitando os mais diversos autores e movimentos. Nobel é moto contínuo, aquele que se move infinitamente. E por falar em movimento, o segredo é olhar o outro, é ouvir o outro, é ser outros. Assim é o teatro. Com fingimento, interpreta e reconstitui a vida. Assim é Nobel Medeiros. Nosso querido Nobel Medeiros, 90 anos de trabalho, de luta, de presença, de perseverança, e que nós temos o orgulho de homenagear aqui de uma forma singela, com uma moção especial de louvor. O vereador Joelson do Pote também foi à tribuna. Importante, na terça-feira eu participei de uma reunião no espaço Senai Espaço de Moda, onde foi discutidos ali alguns assuntos.
A princípio seria a questão da empresa Energisa, que teve a presença do presidente, senhor Mantovani, da diretora Janaína. E na oportunidade ali eu fiz algumas reivindicações, que a empresa já há um tempo não tem mais aquele atendimento. A gente conseguir falar com algum diretor da empresa, alguns assuntos, algumas dúvidas que sempre chegam. E o atendimento só através de protocolo, pergunta daqui, resposta de lá, e não tem mais o contato pessoal. Aí eu fiz essa reivindicação e o presidente ficou de retornar o que sempre foi esse atendimento na empresa Energisa. Porque muitos assuntos, se você não chegar lá e falar pessoalmente, você não consegue resolver. Semana passada mesmo eu levei um assunto que, se não fosse falado pessoalmente, não seria resolvido. Então, assunto fácil de resolver, mas através de protocolo a gente não consegue resolver. Outro assunto importante que eu levei é a burocracia para certas áreas, regiões da área rural, a ligação de luz, porque dependendo da região precisa de licença ambiental. E licença ambiental para ligação de luz, quer dizer, isso aí tem que ser simplificado. Eu consegui reverter, há um tempo atrás, na empresa Energisa, uma orientação do Ministério Público que exigia escritura, registro, planta da construção aprovada. Eu consegui reverter e voltou o que era. Só quando precisa da licença ambiental, você precisa de vários documentos que a maioria não tem. Então não vai conseguir fazer a ligação de luz. Então eu fiz esse pedido à empresa e vou fazer também uma indicação legislativa para que mude isso, que seja emitida uma licença simplificada, que é só para ligação de luz. Quando você fala numa licença ambiental, você acha que é uma grande intervenção que vai ser feita, e na realidade não é nada disso. E neste momento o vereador Max Bill está fazendo uma homenagem ao senhor Hernandes, proprietário do Bar do Zé Pretinho em Conselheiro Paulino, com uma moção especial de louvor. Hoje eu venho à tribuna para fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. A gente está homenageando também o estabelecimento dele, o vereador Cláudio Leandro, que visita tantos bairros e... como é importante a gente fazer esse tipo de homenagem. Os bairros são vivos, pelos bares, pelas igrejas, onde ali a população se encontra para conversar, para bater papo. E hoje eu quero homenagear um local muito especial, que eu comecei a frequentar no ano passado e fui muito bem atendido. Aquele acolhimento, e ali a gente fez algumas amizades. Então eu gostaria de chamar o proprietário aqui. O nome dele é Hernandes, mas se eu falar Hernandes, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber de onde é. É o meu amigo Zé Pretinho, por favor. O Zé tem o bar, que é o Bar do Zé Pretinho, lá em Conselheiro, ali próximo à fábrica União Mundial. E essa pessoa acolhedora, carismática, tem um grande envolvimento também com o samba aqui em Friburgo, com alunos de samba. E realmente um cara muito especial, que recebe a gente com todo carinho e tem uma grande legião de amigos. E foi um prazer estar com você lá, estreitar essa amizade. E você é um cara que tem muitas histórias. A gente vai para lá e ele conta as histórias tanto da comunidade de Conselheiro como dos alunos do samba. Então são momentos agradáveis que a gente passa. E o vereador Marcos Marins foi à tribuna para falar sobre a nova votação das comissões parlamentares. Acompanhe. Apesar de discursar com o plenário quase vazio, eu agradeço ao vereador Cláudio Damião, Maicon Gonçalves, a mesa e principalmente dizer que hoje é importante informar, como a maioria das pessoas já sabem, saiu a publicação no Diário Oficial, novamente, sobre os trabalhos das comissões dessa Câmara Legislativa estão interrompidos. Então hoje a minha conversa é especialmente ao presidente em exercício e que a gente possa comunicar ao presidente Diceu Tardem, ao nosso presidente da CCJ, Isaac Demani, informá-los que as comissões estão paralisadas, foi publicado no Diário Oficial, e que a gente não tem por que fazer disso uma queda de braço. O próprio Diceu, quando pediu para retomar os trabalhos, ele falou no seu agravo
justamente que os trabalhos paralisados teriam prejuízo ao interesse público e a todos os munícipes. Então, eu tenho certeza que agora, com a decisão em segunda instância, falando novamente para essa casa, de forma unânime pelo colegiado, pelos juízes, falando para essa casa, pelos desembargadores e promotores, falando para essa casa, para que essa casa respeite a justiça e faça as novas eleições das comissões, é importante, vereadores, a gente reforçar isso, que agora está na mão do nosso presidente Dirceu Tarden. Cabe agora ao presidente da Casa Legislativa, Dirceu Tarden, chamar as novas eleições das comissões legislativas, se ele tem realmente uma grande preocupação com o interesse público e com os friburguenses. Então, até recomendo que ele pode hoje já anunciar, ou amanhã, para que na próxima terça-feira, aqui na sessão ordinária, a gente faça, vereador Maicon, a eleição das comissões permanentes da Casa, respeitando a proporcionalidade partidária, as nossas representações. Foram eu, o vereador Marcos Marins, do PSD, vereador Maicon Gonçalves, agora está no Partido Novo, mobiliza ainda, vereador Cláudio Damião e vereadora Maiara, do PT. São 4 vereadores excluídos das comissões, das suas representações. Se a gente tem nessa Câmara preocupação real com os friburguenses, a gente tem que, então, com pressa, mas com cuidado, fazer as novas eleições. Recomendo que seja feito na próxima terça-feira. Cabe agora, única e exclusivamente, ao presidente dessa casa, Dirceu Tarden, seguir a lei e assim preservar a independência dos poderes, preservar o bom nome que essa casa ainda tem e pode ter para fazer o melhor trabalho possível para os nossos cidadãos. E assim, termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e o carinho, e até a próxima sessão. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.